Eu queria que aí na sua casa, você fizesse uma gentileza. Pega uma Bíblia, se você ainda não está com a Bíblia na mão, porque no celular não vai dar, né? Vendo o vídeo, não tem como pegar na Bíblia, dentro do celular. Tem como, Zé, abrir duas imagens assim no mesmo celular? Ah, tem? Aí, tá vendo? Estou desatualizado, tá vendo? Mas, de qualquer maneira, se tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia, de preferência, Bíblia de papel, que não acaba a bateria. Bíblia de papel não acaba a bateria. E abra, por gentileza, Mateus capítulo 5. Tem bastante gente ao vivo aí, não tem, Ana? Graças a Deus. Ana está dando aqui o feedback. Tem bastante gente ao vivo. E antes de ler o texto, Mateus capítulo 5, eu quero falar uma coisa para você. Você deve ter recebido hoje uma comunicação minha falando que essa mensagem seria um desafio, não foi isso? Se você recebeu e está ao vivo aí com a gente, dá um joinha aí. É joinha que fala? Dá um joinha, ó, eu recebi. Pode pegar o teu telefone, Marquinhos, também, eu sei que você recebeu. E confirma aí que você recebeu. E já eu vou dizer por que eu estou falando isso. Mas enquanto isso, enquanto você está, pode fazer isso, olha, eu recebi, legal. Dá esse feedback, eu preciso disso. E eu vou dizer o porquê que eu estou pedindo a você para dar esse feedback. Porque eu coloquei nessa comunicação, nessa mensagem, eu coloquei que você ia ter uma nova forma de pensar a vida cristã. Está lembrado disso? Está aí no texto. Você vai ser desafiado a pensar a vida cristã, o ser cristão, de uma forma diferente. Tem uma música, eu gosto muito dessa música, que diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Foi essa música que nós cantamos. Acabamos de cantar essa música. E eu estava com essa música na cabeça e não percebi isso. Olha que coisa, Zé. É o Espírito testificando. Depois que a Paola passou a controlar ali a música, essa igreja melhorou muito. E aí, meu irmão, essa música expressa uma finalidade. E quando eu coloquei essa frase, que você seria desafiado a pensar a vida cristã de maneira diferente, foi intencional. Não foi uma chamada para você vir ao culto, mas algo para você refletir. Por que eu estou falando isso? Querido, porque infelizmente hoje, o cristianismo, eu vou usar uma expressão teológica, nem gosto, o evangelicalismo está muito deturpado, está em um status diferente daquele estabelecido pela palavra de Deus. Evangélico, hoje, em pleno século XXI, num período pandêmico, tem ganhado um status de religião oficial, um status de grandeza política. E esse status tem sido humilhado pelos escândalos que vêm junto. Então a igreja, você, eu,
precisamos repensar a vida cristã. É isso mesmo. Nós precisamos fazer isso de vez em quando. É isso mesmo. Vida cristã é o que eu estou vivendo. Vida cristã é o que a minha igreja está vivendo. Vida cristã é o que está acontecendo no meu Brasil. Vida cristã é o que eu estou praticando. E aí, essa mensagem de hoje é um convite para que você pense, reflita sobre a vida cristã. Mas não a minha vida cristã. Quem tem que pensar a respeito da minha vida cristã sou eu. Eu quero que você pense a respeito da sua vida cristã. Eu quero confrontar você com a palavra de Deus. Assim como eu quero ser confrontado pela palavra de Deus. Então, esse texto de Mateus, o capítulo 5, Jesus está nos convidando a pensar a nossa vida cristã. O tema que eu quero colocar para você é um tema conhecido, e esse texto aqui já foi pregado, repregado, pensado, repensado por diversos homens grandes de Deus, igrejas abençoadíssimas, mas ele se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia, cada vez que nós a lemos. Então, se liga aí, Mateus capítulo 5, verso de número 10. Eu quero que você pense sobre o grande paradoxo do cristianismo. Antes de ler, o que é paradoxo? Né? O grande paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo é quando apresenta uma expressão absurdamente sem nexo, contrária ao resultado que se espera. Por exemplo, dentro de mim há um grande vazio preenchido pela sua presença. Vazio preenchido pela presença. Isso é um paradoxo. Amor é uma ferida que não dói, diz Luiz Vaz de Camões. Isso é um paradoxo. Ferida normalmente dói, mas o amor, como ferida, não dói. Então, isso é um paradoxo. E Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12, Jesus está expondo o paradoxo da vida cristã. E ele diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Querido Deus, eu quero pedir ao Senhor, fale aos corações, Pai, de cada pessoa que está nessa noite, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Fala, Pai, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós é incompreensível associar perseguição com felicidade. Mas Jesus já começa dizendo assim: olha, vocês serão felizes quando perseguirem vocês. E esse é o grande paradoxo. Felicidade como fruto de uma perseguição. Mas é justamente
Isso que Jesus está falando, que o mais elevado grau de felicidade na vida cristã acontece mediante a perseguição. Você pode estar pensando nesse início de conversa, pô, pastor, você está um pouco meio fora da realidade, falando de perseguição, em pleno século 21. Caramba, a igreja hoje desfruta de um prestígio político. Puxa, na política aí, os mandatários se colocam como cristãos. Tem uma bancada chamada evangélica no Congresso, poderosíssima. Será que você não está meio desconectado da realidade? De todos os lados nós temos a impressão que tem paz, a igreja está crescendo. Mais e mais líderes afirmam que a igreja está exercendo um papel profético no nosso país. Bom, querido, a Bíblia nunca sai de cena. A Bíblia nunca perde a validade. A Bíblia nunca deixa de ser atual. Se você prestar atenção aqui no texto, no que o Senhor Jesus está de fato falando, e não no contexto político em que a igreja está vivendo, você vai entender o que o Senhor Jesus quer que a gente entenda. Por que o Sermão do Monte é tão atual? Por que essa questão é tão relevante nesse nosso tempo? Porque Jesus disse que é sinônimo de felicidade o fato de seus discípulos serem perseguidos por sua causa, e hoje a igreja não é perseguida. E aí é que está o paradoxo do cristianismo. Jesus não está dizendo que nós devemos nos sentir felizes por sermos perseguidos. Ele não está afirmando que devemos buscar ser perseguidos para ganharmos o reino de Deus. Na verdade, isso seria doentio, seria até mesmo masoquista. Olha, eu quero ser perseguido, eu quero fazer o papel de vítima, eu quero ser vitimizado por uma sociedade cruel, por uma sociedade que não tolera o cristianismo, blá, 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 blá. Não é isso que Jesus está dizendo, querido. A ideia é contrária. Jesus está dizendo que nós não temos que nos alegrar porque nós somos perseguidos, porque somos vítimas dessa sociedade. Eu vou dar um exemplo para você. Um determinado aluno no seminário fez a seguinte pergunta para um professor: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Você já deve ter feito essa pergunta. Puxa, está faltando uma perseguição aí para a igreja se avivar. Você já pensou sobre isso? Se a igreja fosse perseguida, ela seria mais atuante. E o professor respondeu da seguinte forma, quando ele perguntou: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu da seguinte forma: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Entendeu o paradoxo? A igreja não vai ser fiel se for perseguida. Ela será perseguida se ela for mais fiel ao Senhor. Há uma diferença muito grande disso. E eu pergunto a você: você acha que a igreja pode ser perseguida no nosso tempo por conta do seu relacionamento, fidelidade ao Senhor? Na verdade, a declaração do Sermão do Monte não é... Jesus não está dizendo: olha, vocês serão vítimas, vocês vão sofrer pra caramba. Não, é um alerta. O Sermão do Monte, na verdade, é uma chamada de atenção para como está o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa vida diante do Senhor. E é precisamente esse desafio que eu quero fazer a você hoje. A você repensar como está a sua vida. Pela sua vida você seria perseguido. As pessoas apontariam você como um cristão. É mais um alerta para a nossa forma de testemunhar e viver a vida da igreja.
É mais um alerta que Jesus está fazendo. Olha, a vida de vocês, como é que está? Jesus não está nos vitimizando, nos colocando como agentes ou sujeitos de uma sociedade impiedosa, cruel, demoníaca. Esquece isso, querido. Nós não somos vítimas de perseguição por causa da injustiça do mundo, mas por causa da justiça de Deus. Então eu quero convidar você a repensar a vida cristã, partindo desse paradoxo apresentado por Jesus. A primeira coisa que nós podemos aprender é que o cristão não é perseguido porque ele é cristão, mas ele é perseguido por quem ele é diante de Deus. A perseguição não acontece porque somos vítimas, mas porque nós somos separados do mundo. Nós somos portadores de uma mensagem que confronta o mundo. O mundo odeia quando é confrontado, porque odiou Cristo, porque Cristo confrontou o mundo. João capítulo 15, se você puder, põe aí por gentileza. João capítulo 15, verso 18 e verso 19, diz assim: olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele, do que a vocês, ele odiou a mim. Isso aí. E o versículo seguinte diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi e tirei vocês do mundo, por isso o mundo vos odeia, querido. A igreja tem sido perseguida, odiada ao longo dos séculos. Os crentes foram perseguidos ao longo dos séculos, em todos os tempos. Paulo diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Grava aí, por favor. 2 Timóteo 3, 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai acontecer o quê? Serão perseguidos. Então nós não estamos falando aqui de uma perseguição. Eu sou do bem contra o mal. Esquece isso. Isso é balela, isso aí é teatro. Eu sou do bem. Aquele ali é do mal. O mundo é o mal e eu sou o bem. Então eu vou ser perseguido? Não, querido. É por causa de Cristo. Infelizmente, no século 21, no nosso querido Brasil, nós temos visto a igreja ser apedrejada, não por seus atos de justiça, mas por causa dos seus conluios políticos. Por causa dos escândalos, das imoralidades, das posturas anticristãs. Por causa da sede pelo poder. Por causa do desejo de ter mais. Por causa de influência política. Hoje, infelizmente, a palavra evangélico está sendo motivo de chacota, não por conta de nós servirmos puramente a Deus, mas pela falta de integridade de muitos daqueles que estão na mídia. A igreja cresce, mas a vida daqueles que estão na igreja não transforma, não muda. E essa palavra é um convite à transformação, um desafio à sua transformação. Multiplica-se os escândalos, e o nome de Cristo é vilipendiado e escarnecido pelo mundo, não por causa da justiça de Deus praticada pela igreja, mas por causa dos escândalos que alguns servos de Deus aturam em sua vida. Preste bem atenção, querido. O cristão, Jesus diz assim: por causa de mim. Então eu não sou bem-aventurado porque eu sou perseguido, porque eu sou um coitadinho. Não, mas quando eu vivo o nome de Cristo. Quando eu vivo o nome de Cristo. A segunda coisa é, o cristão é perseguido e aí ele é bem-aventurado pelo que ele representa. Então, primeiro,
por causa de quem ele é perseguido? Cristo. Segundo, por causa de quem ele representa? Mateus capítulo 5, versículo de número 11. Fica ligado aí, Paulinha. Fica ligadinha, ligadinha no Senhor. Mateus capítulo 5, versículo de número 11 diz assim: bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra a vida de vocês. Que paradoxo! Não são os nossos atos que causam a perseguição, mas aquele que representamos. O alerta é: nós somos reais representantes de Cristo. Infelizmente, algumas pessoas que professam a Cristo têm vivido tão afastados da presença de Deus, dos valores expressos na vida cristã, que o Espírito Santo já nem mais se manifesta através da sua vida. Amados, é com muita tristeza que a gente constata que uma imensa maioria de cristãos estão buscando o seu bem-estar espiritual, estão buscando uma igreja que lhes proporcione conforto, alegria, mensagens tranquilizadoras. Frequentemente nós somos informados de pessoas que estão mudando de igreja, pessoas que vêm para a videira, pessoas que saem da videira, pessoas que chegam, pessoas que vão embora. E, queridos, é com muita tristeza. E aqui não é seta, não é acusação, não é nada disso, mas é uma constatação. A maioria das pessoas que falam que saem é porque estão em busca de uma outra igreja que lhes dê uma alegria, que seja mais perto da sua casa, que dê algum produto para as suas crianças, para as suas vidas. Mas nenhuma pessoa, ninguém diz assim: olha, eu estou saindo porque eu estou sendo desafiado para um novo ministério, para entregar a minha vida, para servir como missionário, para servir em tal igreja, para viver o evangelho em tal lugar. Não, estou saindo porque eu me aborreci, não vejo mais lugar aqui. Querido, vai se converter porque tu é do capeta, cara. Vai se converter. Aceita Jesus na tua vida e aprende a ser servo. É a palavra, camarada. Não, porque eu estou muito chateado com a postura. Vai para o inferno. Vai viver Cristo. É a pessoa incapaz de se sacrificar 1 milímetro. De se entregar 1 milímetro. De se doar 1 milímetro. Pergunto a você, ano de 2020, o que de fato positivamente você contribuiu para o crescimento do cristianismo? Eu não vou falar para crentes de outra igreja, não. Vamos aqui na videira. 2020, o que você contribuiu para o crescimento da sua igreja? Então não me venha com um papo furado. Pastor, mas que pregação agressiva. Não é agressivo não, querido. Me contesta. Prova na Bíblia. Mostra textos bíblicos. E aí nós vamos conversar. Os apóstolos se consideravam lixo, escória do mundo. Escórias do mundo, era isso que eles se consideravam. Eu não tenho, 2 aos Coríntios, bota aí por favor, querida. Capítulo 11, verso 23. Não tem aqui não, mas eu lembro, eu vou ler aqui. Paulo dizendo, Paulo está dando o relatório a respeito da sua vida. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Põe o outro aí, por favor, querida. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar,
Continua, querido. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Continua, querida, por favor. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com a igreja. Sabe quem falou isso? Paulo, o grande apóstolo, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Não me venha com chorumelas, então. Ai, pastor, eu estou tão... leia! 2 Coríntios, capítulo 11. 23 a 28, não foi isso, Paula? Me perdoa aqui, querido, eu não estou brigando, não. Só estou dando uma ideia. Eu estou te desafiando a repensar a vida cristã. E nisso tem que mexer em ferida. Faz um tour. Sabe o que é fazer um tour, né? Faz um tour pelas redes sociais. Agora a gente tem tempo. Eu insisto com você, vai no Facebook e veja as postagens das pessoas que você sabe que são crentes, da videira, de outro, não importa. E aí compara essas postagens com o que Paulo disse aqui. A gente vê de tudo, querido, menos palavra de Deus. O cristão é perseguido pelo que ele representa. E quando nós somos representantes de Cristo, a nossa vida começa a ganhar um novo significado. A minha vida como servo de Deus começa a ganhar um novo sentido, uma nova direção. Para com isso. Vamos viver esse cristianismo. E isso aí você vai dizer assim, mas eu tenho que sofrer. Quem está falando de sofrimento? Amado, o sofrimento faz parte da vida. Seja do crente ou seja do não crente. Nós estamos falando de repensar a postura de uma vida cristã. Eu estou te chamando para viver essa vida cristã aqui na tua igreja. Como servo e serva de Deus que nós somos, nós não podemos passar por esse mundo e não deixar a marca de Cristo que está impressa na nossa própria vida. Eu não estava brincando com você quando eu chamei você de tarde para participar desse culto e dizer que você seria desafiado a pensar a vida cristã de uma nova maneira. É disso que eu estou falando. Mas tem outro tipo de mensagem? Tem 1 milhão de mensagens. Mas Deus está desafiando a Igreja Batista Videira, em Santíssimo, para viver essa vida cristã de testemunho, de seriedade, de busca. Sem mimimi, para usar uma expressão bem atual. Em último lugar, a palavra de Deus diz que o cristão é perseguido por causa de conflito. Então preste atenção. Primeiro, ele é produzido por causa de uma pessoa, Cristo. Quando ele vive Cristo, o mundo não aceita. E quando eu falo perseguição, eu não estou falando de ir atrás, eu não estou falando de bater, de matar, de roubar, não é nada disso. Nós estamos falando de discordância, de ódio, de sentimento. É insuportável estar perto do cristiano, porque ele vive uma vida cristã íntegra, e ele não vai concordar comigo, com a vida que eu vivo. Então eu não quero nem chegar perto desse cara, eu não quero nem ser amigo desse cara. É disso que eu estou falando. Eu não vou pedir a opinião da Patrícia a respeito do meu relacionamento sexual com a minha noiva, com a minha namorada, com quem quer que seja, porque eu já sei o que ela vai falar.
e ela é antipática pra caramba, e ela vai dizer que eu tenho que casar, que não está certo o que eu estou fazendo, então eu não quero nem papo com essa garota. É isso que eu estou falando. Você não é odiado por você ser a Patrícia, ser o Cristiano ou ser o Aloísio, mas pelos valores que você representa na sua vida, valores dos quais você não abre mão. Isso é pensar a vida cristã. Isso é pensar a vida cristã. Jesus termina esse texto dizendo que o cristão será perseguido por causa de conflito. Não conflito que você vai criar, mas conflito por causa da justiça que você vai viver. A perseguição é o conflito entre dois sistemas de mundo. Entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis. O valor do mundo e o valor da palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, no tempo de Nero, os cristãos foram perseguidos e foram subtraídos financeiramente, porque eles não queriam participar dos sindicatos que serviam a deuses idólatras, onde o dinheiro era primeiramente ofertado aos ídolos. E por não querer participar daquela coisa, eles ficavam sem dinheiro. Os cristãos eram perseguidos porque quando se convertiam, os familiares eram os primeiros a desprezar. Não é o que o mundo nos odeia, mas é o que nós representamos. O mundo está atrás de Cristo. Ele quer uma igreja sem Cristo, um evangelho sem cruz, um evangelho que não tem sacrifício de cruz. Um evangelho que facilita. E aí, quando o mundo vê Cristo na nossa vida, não há como conciliar os dois valores. A igreja primitiva foi impiedosamente perseguida. Os cristãos foram empalados vivos. Os cristãos foram vestidos, como está lá em livro de Hebreus, capítulo 11, 10 e 11. Os cristãos eram envolvidos em pele de animais mortos, ainda sangrando, e jogados nas arenas. Eram devorados. Nero incendiou Roma, mas antes de incendiar Roma, ele colocou estacas por toda a cidade, com cristãos pendurados nela e untados com óleo, pegando fogo, iluminando os caminhos de Roma. A igreja foi perseguida porque serviu a Cristo. Os crentes eram torturados, esfolados, não porque eram cristãos, mas porque viviam Cristo. Em Roma todos deviam dizer, só César é o Senhor, mas os cristãos se recusavam a fazer isso. E aí eles eram considerados revolucionários, traidores, e por isso eram presos. Você entende agora? Quando Jesus disse, olha, alegrai-vos, exultai-vos, quando por causa do meu nome vocês forem perseguidos. Isso não é um sinônimo de masoquismo. Olha que legal, eu estou sendo perseguido. É o contrário. Puxa, que ruim, o mundo não está entendendo a mensagem. E Jesus diz que a nossa recompensa será eterna. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o fato de vocês passarem por diversas provações.
Jesus está parabenizando aqueles que o mundo despreza e rejeita. E está nos dizendo, ele está dizendo assim, que o reino de Deus será seu. Ele está dizendo que há uma herança incorruptível, uma coroa gloriosa para aqueles que são herdeiros, são filhos que um dia ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, nós somos desafiados a demonstrar lealdade a Cristo. Bem-aventurado sois vós, quando por causa do meu nome o mundo não compreender e odiar vocês. Jesus não está dizendo que o problema está em nós, mas é quando nós vivermos e levarmos o nome de Cristo. E essa palavra de hoje é um desafio. Nós somos desafiados a viver isso aqui. Nós somos desafiados a proclamar esse reino e não a buscar o nosso bem-estar. Esse é outro grande paradoxo. Quanto mais eu, como crente, busco o meu bem-estar em detrimento da obra de Deus, menos eu tenho o meu bem-estar. É melhor nem ser crente. Pô, é sério isso que você está falando, Luiz? É sério. Você quer o bem desse mundo? Isso não combina com a vida cristã. Ah, mas então eu não posso ser rico, não posso ter bens. Não falei isso, queridos. Você quer ver uma coisa? Por que há tanto sucesso em pregações de bem-estar, em ministérios que prometem vidas gloriosas, que falam que você é filho do rei e que você tem que ter uma vida de príncipe, não pode ficar doente, não pode ficar pobre, não pode ficar isso, não pode... Por que há tanta alegria nisso, em buscar pregações de felicidade? Há algum pecado nisso? Não. Eu também prego sobre isso. Porque é verdade, está na Bíblia. Mas não é só isso que está na Bíblia. Não é assim que funciona a vida cristã. Quanto mais eu busco o reino de Deus, mais as minhas necessidades são supridas. Lembra que nós lemos Filipenses 4:19? Foi por isso que eu li esse texto. O meu Deus, segundo a sua glória e riqueza de glória, vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu não preciso buscar isso, querido. Eu preciso buscar o reino de Deus. Viver essa justiça. E saber que a recompensa é certa em Cristo Jesus. Aqui nessa vida e mais ainda na vida vindoura. O mundo não gosta de pensar no futuro. Você sabia disso? Sabia disso, Zé? O mundo odeia pensar no futuro. O mundo não gosta de pensar na eternidade. O mundo não gosta de pensar na morte. Mas o cristão sabe que a sua recompensa virá. E é isso que nos impulsiona. Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, versículo 6, Paulo diz assim, olha, eu sei que o tempo da minha partida está próximo. E aí no versículo 8, ele diz assim, mas a coroa da justiça me está preparada. Ah, essa é a glória do crente. Quando você estiver sendo incompreendido, perseguido, odiado por causa do nome de Cristo, meu irmão, começa a glorificar na tua vida. Começa a glorificar a Deus na tua vida. Quando você for chamado de antipático, quando as pessoas disserem que não adianta falar contigo, porque já sabe qual é a tua resposta, porque sabe que a tua postura é de vida cristã, meu irmão, levanta-se a mão e diz assim, obrigado, Deus. Obrigado por ser julgado, digno de ser odiado por tua causa, Pai. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, verso 26, e com esse versículo eu quero terminar a minha fala. Bota aí, Paulinha. Que coisa espetacular é esse versículo. Olha que paradoxo. Hoje eu só estou falando de paradoxo. Jesus diz assim, olha, ai de vocês. Ai de vocês,
quando todos falarem bem de vocês. Pô, ser crente assim, igual, não vou nem falar quem está aqui, né? Ser crente assim, igual o fulano ali, eu quero ser, pô, ele é liberal aí, na igreja dele pode tudo. Pô, cara, pô, assim vale a pena ser crente. Pô, não tem problema nenhum. Caraca, o cara bebe, o cara transa, o cara... Pô, eu sou evangélico. Está de braço dado com o capeta. Ai de vós, quando todos vos louvarem, os antepassados desses que louvam aqueles que vivem um cristianismo falso, foram os que perseguiram os profetas. Então, meu irmão, eu quero começar nessa noite, terminar, aliás, desculpa, chamando você para esse desafio. O desafio de pensar a sua vida cristã. E não vai parar por aqui, não. Eu já quero chamar você e pedir que você envie convites para a próxima quarta-feira. Que nós vamos continuar. Mesmo ritmo, mesmo tema, um outro texto. Porque nós precisamos não só repensar a vida cristã, não só repensar o nosso cristianismo, mas passar a viver o cristianismo que realmente testemunhe de Cristo, fale de Cristo, traga Cristo. Nós precisamos de uma igreja pujante, firme, doutrinariamente, isenta das mazelas do mundo e que viva intensamente a vida cristã. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos essa igreja. Quero clamar pelo meu irmão, pela minha irmã, que nessa noite ouviram, entenderam e estão dispostos a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que a nossa vida seja alimentada pelos valores deste livro, Pai. Ajuda-nos a caminhar na Sua presença. É minha oração em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra. Não como repreensão, não como crítica, não como nada, mas como um alerta que Jesus está nos fazendo a mim primeiramente. Eu já disse a Deus, olha, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. E em nome de Jesus, em breve, nós vamos batizar, nós vamos ganhar, discipular, ter células que se multiplicam, líderes fortes. Mas isso não se consegue com uma vida cristã medíocre. Com uma vida cristã que concorda com os valores contrários à palavra de Deus. Você está sendo desafiado a viver essa vida cristã proposta por Jesus. Eu quero. Deus abençoe a sua vida. Estende aí a sua mão, onde você estiver nesse momento. Receba do Senhor a bênção que está separada para a sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta amada Igreja Batista Videira e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus. Bota um louvor aí bem bonito, né?